Você já percebeu como no Brasil, a cada vez que um bolsonarista é cobrado pelos próprios atos, de repente o discurso muda e tudo vira uma grande injustiça? É impressionante. Parece um roteiro repetido, uma estratégia ensaiada. Primeiro tentam se colocar como vítimas do sistema, depois dizem que estão sendo perseguidos por pensar diferente e, no final, ainda querem posar de defensores da democracia, justamente aqueles que tentaram destruí-la. Pois é, hoje nós vamos falar sobre mais um episódio dessa novela que parece não ter fim, o caso de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, investigado por tentativa de golpe de Estado. E eu quero te mostrar por que essa história vai muito além de um simples pedido de prazo no STF. Porque, na verdade, o que está em jogo aqui é a própria disputa entre o passado autoritário e o presente que tenta reconstruir o Estado de Direito. Você viu essa notícia? Pois é, mas a história não é bem assim como a mídia tradicional tenta pintar. O que a grande imprensa faz é reduzir tudo a uma briga jurídica. Moraes deu prazo, advogado perdeu prazo, defesa recorreu, como se fosse apenas mais um caso burocrático do Supremo. Mas o fato é que o caso de Felipe Martins é simbólico. Ele representa um grupo que não aceita a derrota nas urnas, que se recusa a reconhecer o resultado democrático das eleições e que ainda tenta manipular a opinião pública se dizendo injustiçado. Eu acho que o que a gente está vendo aqui é uma tentativa clara de transformar criminosos políticos em mártires, numa narrativa perigosa que já foi usada muitas vezes na história. E a gente sabe bem aonde isso leva. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para que a defesa de Felipe Martins apresentasse as alegações finais. Até aí, tudo normal dentro do processo legal. O problema é que, como sempre, os bolsonaristas tentam jogar o jogo político como se fosse um teatro. Martins alega que teve seus advogados destituídos, sem o devido contraditório, que seu direito à ampla defesa foi violado. E claro, isso vira manchete, vira argumento nas redes sociais, vira combustível para o mesmo discurso de perseguição que eles vêm repetindo desde o dia 8 de janeiro. A verdade é que, na minha visão, o que está acontecendo é uma tentativa desesperada de esticar o processo de deslegitimar a justiça e de pintar Moraes como um ditador. Algo que a extrema-direita vem tentando empurrar goela abaixo da população há tempos. E o mais curioso é que quando o ministro decide suspender temporariamente a decisão anterior e concede novo prazo à defesa, o mesmo grupo que o chamava de tirano agora aplaude e agradece e diz que ele está agindo com bom senso. Ou seja, quando a decisão os favorece, Moraes é justo. Quando não, é perseguidor. Esse tipo de incoerência revela muito sobre o modo como a direita radical trata o Estado democrático de direito. Não como uma instituição que deve ser respeitada, mas como um instrumento a ser manipulado conforme seus próprios interesses. Na minha opinião, esse caso é importante porque ele mostra como o bolsonarismo tenta se manter vivo, mesmo fora do poder. Eles perderam o governo, mas não perderam o discurso, e seguem tentando descredibilizar as instituições. E é aí que nós, como sociedade, precisamos estar atentos. Porque cada vez que esse tipo de narrativa é alimentada, a democracia sofre um arranhão. Hoje o assunto é Felipe Martins. Amanhã pode ser qualquer outro ex-assessor, ex-ministro ou empresário da extrema-direita tentando reescrever os fatos e dizer que tudo não passou de perseguição política. E é por isso que a gente precisa entender o que está por trás desse caso. Não é só um processo judicial, é uma batalha simbólica entre a justiça e o autoritarismo, entre quem quer o fortalecimento das leis e quem tenta se esconder atrás delas para escapar das consequências de seus próprios atos. Então, o que aconteceu foi o seguinte:
O ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, que é investigado por tentativa de golpe de Estado, foi notificado pelo ministro Alexandre de Moraes para apresentar as alegações finais no processo. A defesa dele perdeu o prazo e, por isso, Moraes havia designado a Defensoria Pública para assumir o caso. Mas, diante da reclamação da defesa e de um documento manuscrito pelo próprio Martins, o ministro recuou parcialmente e concedeu mais 24 horas para os advogados originais entregarem as alegações. É isso. Parece uma questão técnica, burocrática, mas o que está por trás dessa notícia é muito mais profundo. E é sobre isso que eu quero falar com você. Na minha visão, esse episódio é um reflexo nítido da disputa que ainda existe entre as instituições brasileiras e o legado tóxico deixado pelo bolsonarismo. Estamos falando de um ex-assessor direto, de um ex-presidente que durante 4 anos alimentou o discurso do golpe, da desconfiança nas urnas e do ataque às instituições democráticas. E agora, quando a justiça tenta colocar ordem, eles se vendem como vítimas. É a velha tática da direita autoritária, se fazer de mártir quando são responsabilizados pelos próprios atos. E é curioso, porque quando os adversários políticos desses mesmos grupos enfrentavam o sistema judicial, muitas vezes com base em acusações frágeis e espetacularizadas, essa turma aplaudia. Dizia que bandido bom é bandido preso. Defendia o cumprimento da lei acima de tudo. Agora, quando o dedo da justiça aponta para o lado deles, a narrativa muda completamente. Falam em perseguição, censura, cerceamento de defesa. O que eu vejo é um duplo padrão moral gritante. Quando é contra os outros é justiça, quando é contra eles é ditadura do STF. E veja, ninguém aqui está dizendo que o direito de defesa deve ser ignorado. Muito pelo contrário, o Estado democrático de direito existe justamente para garantir que todos, inclusive os que tentaram destruí-lo, tenham o devido processo legal. O problema é que essa defesa seletiva da democracia, feita pela extrema-direita, é uma farsa. Eles só acreditam na Constituição quando ela os protege, mas a atacam quando os responsabiliza. Na minha opinião, Alexandre de Moraes tem agido com firmeza, e essa firmeza é necessária. Não dá mais para tratar como opinião política o que foi, claramente, uma tentativa de golpe. E quando alguém tenta desacreditar a justiça ou deslegitimar um processo inteiro por conta de uma decisão técnica, o que estão tentando, na verdade, é desestabilizar o poder judiciário e reacender o discurso de perseguição que alimenta o extremismo. E sabe o que mais me chama a atenção? É a maneira como a grande mídia ainda trata esses casos. Sempre com aquele tom de equilíbrio artificial, como se houvesse 2 lados igualmente válidos. De um lado, quem tentou rasgar a Constituição, do outro, quem está tentando aplicá-la. A mídia tradicional tenta parecer neutra, mas na prática suaviza o que foi uma tentativa clara de subversão da ordem democrática. E quando faz isso, reforça o discurso da extrema-direita de que tudo é disputa política, quando na verdade o que está em jogo é o futuro da democracia brasileira. Lembra do 8 de janeiro? Pois é, não foi uma manifestação popular. Foi um ataque coordenado, planejado e financiado por gente que ainda hoje tenta posar de injustiçada. E muitos desses personagens, inclusive o próprio Felipe Martins, estavam por trás da máquina de desinformação que alimentou o ódio, que preparou o terreno para aquele dia. Eles tentaram manipular o povo com fake news, distorceram fatos, plantaram mentiras nas redes sociais e agora se escondem atrás do discurso de liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão não é salvo-conduto para destruir o Estado. E aqui vem a parte mais importante. Essa tentativa de inverter a narrativa é perigosa, porque joga o povo contra as instituições. Quando um ex-assessor do ex-presidente tenta se vitimizar, dizendo que teve seu direito de defesa violado,
Ele está tentando transformar um ato de responsabilidade judicial em mais um capítulo da teoria da conspiração bolsonarista. Aquela mesma que diz que o STF é ditador, que a mídia mente, que há uma perseguição à direita. É a cartilha do caos. O problema é que muita gente ainda cai nela. E a consequência disso é grave. Enfraquece a confiança no sistema, aumenta o descrédito nas instituições e divide ainda mais o país. E quem se beneficia desse cenário? Sempre os mesmos. Os ricos, os poderosos, os donos do capital, que usam a polarização para manter o povo distraído, brigando entre si, enquanto eles continuam acumulando poder e dinheiro. É assim que o jogo funciona. Enquanto o trabalhador discute se o STF é bom ou ruim, os bilionários aprovam medidas que enfraquecem direitos, cortam investimentos públicos e privatizam o que é do povo. E a direita, principalmente a extrema-direita, domina como ninguém essa arte de manipular a narrativa. Eles sabem transformar criminosos em heróis, investigados em perseguidos políticos. E o curioso é que quando falamos de perseguição política de verdade, como a que os movimentos sociais sofrem, como a criminalização de lideranças populares e defensores dos direitos humanos, a grande mídia não dá o mesmo destaque. A dor dos pobres não rende manchete. Na minha visão, o caso de Felipe Martins é mais um capítulo do embate entre o Brasil, que quer andar para frente, e o Brasil que quer voltar ao passado autoritário. E quando o STF tenta agir dentro da lei, punindo quem conspirou contra a democracia, ele está sendo coerente com o papel constitucional que lhe cabe. O que a extrema-direita quer é transformar o judiciário em refém da chantagem política e do barulho nas redes sociais. Mas o Estado não pode se curvar ao ódio de meia dúzia de influenciadores extremistas. E é por isso que eu digo, o que está em jogo aqui não é o destino de um assessor bolsonarista, é o futuro da nossa democracia. Porque se o sistema ceder à pressão, se o medo de parecer autoritário impedir a aplicação da lei, estaremos abrindo espaço para que novos ataques aconteçam. O 8 de janeiro não foi um episódio isolado. Foi o resultado de anos de impunidade, de tolerância com o discurso antidemocrático. E enquanto a sociedade não entender isso, continuaremos vulneráveis. Então, para resumir tudo o que a gente conversou até aqui, essa notícia sobre o Felipe Martins não é simplesmente sobre um ex-assessor que perdeu o prazo e pediu mais 24 horas para se defender. Não é sobre um detalhe jurídico ou uma formalidade processual. Essa história é o retrato claro de um Brasil que ainda luta para se libertar das amarras da extrema-direita. Um Brasil que tenta com muito esforço reconstruir a confiança nas instituições depois de anos de ataques, mentiras e manipulações. Na minha visão, o que está em jogo aqui é muito maior. É a própria capacidade da democracia brasileira de se defender sem se curvar ao autoritarismo disfarçado de liberdade de opinião. Porque, veja, essa mesma turma que agora fala em garantias constitucionais foi a que desrespeitou a Constituição todos os dias enquanto esteve no poder. Eles tentaram minar o sistema eleitoral, ameaçaram o Supremo, perseguiram jornalistas, desprezaram a ciência e debocharam da dor de milhares de famílias durante a pandemia. E agora, quando a justiça finalmente os chama à responsabilidade, posam de vítimas. É um roteiro velho, reciclado, que já vimos em vários momentos da nossa história e que, se o povo não estiver atento, pode se repetir. Na minha opinião, a decisão de Alexandre de Moraes é simbólica, porque mostra que o Estado não está mais disposto a ser refém do caos. Quando ele dá prazo, exige resposta e pune a omissão. Ele está mostrando que a lei vale para todos. É esse o ponto que a extrema-direita não suporta, a ideia de que o poder deles tem limite.
Eles se acostumaram a agir como se estivessem acima da lei, como se o país fosse propriedade privada deles. E agora que a maré virou, tentam desmoralizar o sistema que os enquadra. Mas o que me preocupa mesmo é como parte da população ainda cai na armadilha da manipulação. A gente precisa entender. A extrema-direita não age no improviso. Eles têm estratégia. Eles sabem que a melhor forma de desestabilizar um país é desacreditar suas instituições. E é exatamente isso que tentam fazer quando dizem que o STF é ditador, que a imprensa mente, que o governo é comunista. Eles criam uma realidade paralela, alimentada por fake news, onde o certo vira errado e o errado vira herói. E isso é perigoso demais, porque quando a mentira é repetida 1000 vezes, ela começa a parecer verdade. E é por isso que a gente precisa conversar, refletir e manter a mente aberta. Porque o fascismo não volta marchando com farda, ele volta sorrindo, com um discurso de liberdade, pátria e família, enquanto tenta corroer os pilares da democracia por dentro. É um golpe silencioso, disfarçado de patriotismo. E, infelizmente, muita gente boa, honesta, acaba sendo usada como massa de manobra dessa elite política e econômica, que só pensa em manter seus privilégios. E quem paga o preço por tudo isso? Sempre o povo. O trabalhador, o estudante, o servidor público, o agricultor, o microempreendedor. São eles que sentem os efeitos da desinformação, da instabilidade, da política do ódio. Enquanto isso, quem espalha o caos vive muito bem, com salário garantido, assessores pagos pelo Estado e advogados caros defendendo o indefensável. A grande tragédia é que o povo que deveria ser o protagonista vira refém da mentira. Mas eu acredito que esse ciclo pode ser quebrado, e isso começa pela consciência. Quando a gente entende o jogo, a gente deixa de ser peça e passa a ser jogador. Por isso, eu quero que você pense comigo. Cada vez que alguém tenta atacar a justiça em nome da liberdade, pergunte a quem isso realmente serve. Porque liberdade sem responsabilidade vira licença para destruir. E democracia sem lei vira anarquia disfarçada. O que o STF está fazendo e o que Alexandre de Moraes representa é a tentativa de preservar a ordem democrática que o bolsonarismo tentou implodir. Então, o que eu vejo é que o Brasil está, mais uma vez, diante de uma encruzilhada. Ou a gente fortalece as instituições e defende a democracia com todas as suas imperfeições, ou a gente volta para o abismo da intolerância, do autoritarismo e da mentira institucionalizada. E esse é um alerta que precisa ser ouvido. A extrema-direita não desistiu, ela só mudou de tática. Agora, em vez de invadir prédios públicos, tenta invadir corações e mentes, e faz isso com fake news, com manipulação, com a tal guerra cultural que eles tanto falam. Mas o que eles chamam de guerra cultural nada mais é do que uma tentativa de silenciar o pensamento crítico, de calar os artistas, os professores, os jornalistas, os cientistas. Eles têm medo da educação porque sabem que um povo instruído não se curva a mentiras. E é por isso que o nosso papel, o meu, o seu, o de quem está assistindo, é continuar pensando, questionando e resistindo. Fique de olho. Não aceite tudo o que te contam. Questione sempre. Quando você vê uma manchete dizendo STF persegue direita, lembre-se, quem tentou dar um golpe não foi o STF. Quem pregou o fechamento do Congresso e do Supremo não foi a esquerda. Quem defendeu o torturador e espalhou o ódio nas redes sociais não foi quem acredita na democracia. Foi a extrema-direita. E ela ainda está por aí, se reorganizando, tentando voltar ao poder pela manipulação emocional do povo. E eu quero saber, o que você acha disso tudo? Você acredita que a justiça está agindo corretamente ou acha que ainda há espaço para manipulação? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero ouvir a sua opinião.
A conversa não termina aqui. Ela começa agora, nos comentários, nas redes, nas rodas de amigos. E se você concorda com essa análise, se acredita que o Brasil precisa continuar enfrentando o extremismo com firmeza e inteligência, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas que têm a mente aberta, que querem um país mais justo, livre e igualitário. Porque o nosso papel não é repetir o que a mídia diz, é pensar além das manchetes, é enxergar o que está por trás das notícias. E mais do que isso, é agir. Cada curtida, cada compartilhamento, cada conversa é uma semente plantada contra a ignorância e o autoritarismo. O fascismo cresce no silêncio, a democracia floresce no diálogo. E para encerrar, eu quero deixar uma mensagem clara. O Brasil não pertence a uma ideologia, a um partido ou a um grupo econômico. O Brasil pertence ao seu povo. O Brasil é dos brasileiros.